Então, boa tarde, bem-vindos de volta a esses nossos encontros semanais sobre machine learning, inteligência artificial e processamento de linguagem natural, né? O objetivo da aula de hoje é a gente olhar um pouco os primórdios, né, de processamento de linguagem natural, meio que olhar para a raiz, de todos esses avanços que a gente tem visto a cada semana, não só com geração de texto, mas geração de imagem, vamos colocar dessa forma, de modelos computacionais que geram conteúdo, né? Geração de conteúdo, né? Isso que a gente tem visto hoje, né? Então, para a gente entender é, um pouco como isso funciona, a gente precisa entender um pouco como é que funciona geração de texto, tá? Entender texto, transformar dado textual em informação. Então a gente vai começar de uma forma muito simples, né? De como a gente faz essa transformação de texto, de dado textual para dado numérico, tá? E depois a gente vai falar sobre modelos de tópicos. E para falar de modelo de tópicos, a gente vai ter que falar talvez do primeiro modelo gerador de texto, tá? Então a ideia é o seguinte: pensa, o Edmar acorda um dia de manhã e decide, bem, vou escrever alguma coisa hoje. Então ele senta na frente agora do computador e vai começar a escrever. Como é que é o processo, né, de geração desse texto? Então ele vai tentar fazer uma máquina para entender como é que funciona a produção textual do Edmar. A gente vai ver que essa máquina vai ser muito simples, tá? Mas essa máquina muito simples que a gente vai ver hoje vai ser capaz de dizer para a gente, se a gente entregar para essa máquina tudo que o Edmar já escreveu até hoje, essa máquina vai poder dizer sobre o que o Edmar escreveu, tá? Então, o objetivo é encontrar quais foram os tópicos dessa coleção de textos que a gente entregou para a máquina. Então, esse é o nosso objetivo hoje. Se a gente entender bem isso, a gente tem ali todo o fundamento de modelos mais avançados, né, do que esses GPTs da vida, os BERTs da vida estão fazendo hoje, né? E a gente vai pensar. Hoje vai ser texto, mas isso pode ser generalizado. Pronto, o conceito pode ser generalizado para imagem, pode ser generalizado para som, enfim, para conteúdo que a gente queira fazer com que um computador gere, como a máquina gere. E, de novo, lembrando que eu falei semana passada, quando eu falo o computador vai gerar, a gente está criando um modelo matemático que está gerando uma série de modelos matemáticos e de instruções que estão sendo dadas para o computador para ele gerar. O computador não é um ser autônomo, tá? Ele está seguindo ordens matemáticas. Então, esse é o nome do jogo hoje. Isso é o que a gente vai fazer, né? Então, só para lembrar, né? O que é processamento de linguagem natural, é essa disciplina que vai ter uma interseção em ciência da computação, linguística e inteligência artificial. A gente não vai entrar a fundo disso, enfim, isso é um campo por si só, a gente vai olhar um pedacinho disso, tá? É, e isso tem o objetivo de fazer entender como um computador, como a máquina compreende, interpreta e trata linguagens humanas, né? Então, você pode pensar em interpretação de texto, tradução, reconhecimento de padrões em texto, né? Então, hoje a gente vai estar interessado nesse reconhecimento de padrão, né? Que informação a gente consegue extrair de texto, e a gente vai ver alguns modelos, algumas formas, né, matemáticas de como a gente vai construir isso, ok? Então, essa é a, é a ideia, tá? Então, assim, tem um, 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 um-
uma frase do Hal Varian, né? Que falando sobre dados, ele tem vários textos atribuídos a ele sobre dados e a quantidade dos dados. Ele valoriza muito o que temos do valor que você tem no dado, né? De você conseguir extrair valor de dados que a gente não olhava, né? Nos nossos modelos anteriormente, né? Então, falando texto, imagem, coisas do gênero, né? Então, o que que é o nosso dado hoje? Quando eu falo dado, informação, da onde está vindo essa informação? Para a gente hoje aqui nesse nosso encontro, informação é texto. Então, pode ser as notícias de jornal, podem ser relatórios em geral, pode ser o diário oficial, né? Podem ser documentos de forma geral. A gente pode ter documentos extensos, né? Podem ser documentos mais curtos, como um post em mídia social, desde um tweet ou uma frase que foi colocada no Instagram. São textos mais curtos, né? Pode ser comunicação do Banco Central, a gente pode estar falando de artigo científico, a gente pode estar falando de livro. Então, é muito geral, tá? É, e, na verdade, a nossa base de dados, o conjunto de informação que a gente está olhando, o conjunto de informação que a gente tem interesse, pode ser uma grande mistura disso tudo, tá? Então, a gente pode botar isso tudo misturado nesse nosso balaio aqui, que vai ser a nossa base de dados, tá? Então, só para dar um exemplo de por que que a gente deveria se importar com isso, que tipo de informação a gente pode tirar disso. Então, vamos voltar aqui há quase uma década para trás, né? Acho que a maioria das pessoas aqui já deve conhecer, existe um índice, você pode baixar da internet, né? Chamado Índice de Incerteza de Política Econômica, proposto pelo Baker, Bloom and Davis, né? Num artigo publicado na prestigiosa revista Quarterly Journal of Economics, né? Então, a ideia é criar uma variável numérica, tá? Que quando essa variável numérica aumentar, signifique que há mais incerteza sobre política econômica. Quando a variável está menor, tem menos incerteza. Então, aqui é um termômetro, né, da incerteza sobre economia e políticas relacionadas à economia. Você quer fazer isso numa base, pode ser mensal, semanal, no caso aqui é principalmente mensal, tá? Então eles propuseram uma forma de fazer isso, tá? Como é que eles vão fazer isso? Com dado textual. Da onde eles vão tirar uma informação que hoje está mais incerto sobre política econômica do que ontem, tá? Eles vão extrair informação de periódicos de notícias, né? Eles começaram fazendo isso para os Estados Unidos, né? No caso dos Estados Unidos, tinham outros dois componentes, eu não vou entrar aqui no mérito desses outros dois componentes, vou focar na parte de jornal. E hoje eles têm dados para a economia global, e tem esse índice para vários países, incluindo o Brasil, né? É, e esses índices entram em alguns diversos modelos, né? Então, só por causa dos Estados Unidos, o que que eles olham? Eles vão pegar os 10 principais periódicos de notícias, né, os jornais é, americanos, então USA Today, Miami Herald, Chicago Tribune, New York Times, Wall Street Journal, tá? E eles vão contar feijão. Eles vão pegar eles têm um dicionário de palavras relacionadas à incerteza de política econômica, tá? E aí eles vão lá, pegam todas as notícias e vão contar, olha, quantas vezes nas notícias do Wall Street Journal a palavra, por exemplo, incerteza e economia, as palavras apareceram. Então eles contam. Hoje apareceu 10 vezes nas notícias. Amanhã apareceu uma vez só. Depois de amanhã vai aparecer tantas vezes, né? Eles vão fazendo isso no período inteiro. Eles vão contando em todas as notícias desse, desses jornais. Depois eles agregam, normalizam o índice. Então eles têm assim, qual é a ideia? Quanto mais maior for a frequência dessas palavras na notícia, significa que tem maior evidência que a incerteza está subindo.
quanto menor for a frequência. Quer dizer, as notícias não estão falando de economia, não estão falando de incerteza, não são só essas duas palavras, são mais palavras. Então, essas palavras não estão aparecendo, então, assim, é, não deve ter muita dúvida sobre o que está acontecendo com relação à economia. Então, geraram esses dados, e hoje é um dado que a gente consegue pegar na internet, assim como você pega o PIB, a produção industrial, a inflação dos países, você pode pegar, eu quero o IPU, do Brasil, eu quero o IPU dos Estados Unidos, e você tem a variável. Que para gente, usuário, no nosso dia a dia, você vai botar na sua planilha Excel, é um valor numérico, como você poderia ter para PIB, para produção industrial, para inflação, para taxa de juros. Só que da onde saiu esse número? Esse número saiu de texto. E o processo que mapeou o dado textual, o dado não estruturado, na sua planilha de dados, na sua planilha de números, foi ali ficar contando feijão. Ficamos contando palavras, tá? Que é o Isso aí onde tudo começou. Você olhar a frequência com que certas palavras é, é, elas vão aparecer no seu conjunto de documentos, né? Então, se vocês terem uma ideia, essa é a série de EPU para os Estados Unidos. É o que aparece no paper, então que tem, desculpa, na página deles, está até 2019. Isso aqui é atualizado em tempo real, vocês conseguem baixar até 2025. Mas vocês podem ver aqui, então esse é o dado numérico, que para a gente é transparente, mas esse dado numérico, na verdade, está traduzindo uma informação que estava no texto. Tá? Então você tem aqui, ó, um pico aqui foi a Black Monday em 87, tem a Primeira Guerra do Golfo, a eleição do Clinton, crise da Rússia, Guerra do Golfo 2, por aí Brexit, então eleições. é, então você tem várias é, eventos, né? Como é que você valida isso, né? Você quer ver se em eventos que são de senso comum que geraram maior incerteza sobre política econômica, que esse dado está indo para cima, né? É, e então a gente vê que está bem validado. Quer dizer, não está inteligência artificial aqui, não tem inteligência artificial nenhuma, é só uma contagem de palavras. Para a gente entender o que que o ChatGPT está fazendo hoje, né? A gente tem que entender um pouco de como essa história toda começou. Então, essa história começou assim: ó, me dá um texto, me define o que que é o seu documento, né? Aquele pedaço de papel onde você vai olhar o que está escrito. Quero tentar extrair uma informação daí. O mais simples que eu posso fazer é o seguinte: olha, eu tenho umas palavras de referência na minha cabeça, eu vou ver qual é a frequência que essas palavras de referência elas aparecem no texto. E aí a gente gerou um dado desse. Tá? Então, esse aqui é para os Estados Unidos. A gente tem uma outra figura aqui que para o Brasil, por exemplo. Então, esse aqui é o dado que eles criaram para o Brasil também. é, Marcando aqui pontos onde houve um aumento da incerteza sobre política econômica, relacionando isso a fatos que ocorreram na história recente do país. Então, e eles estão assim, então tem aqui, ó, então aqui é para o global, né? O que que aconteceu no mundo? Eles olham para 18 países, né? Que vão dar conta aí de 2/3 do PIB mundial, né? Então, um ajustado PPP, o outro não ajustado, né? A diferença da linha vermelha para a linha azul. Então, isso aqui é só para dar uma ilustrada e dizer o seguinte: olha, texto traz informação. E mesmo essa informação que pode parecer muito subjetiva, né? Que você vai pensar assim: "Mas como é que eu vou analisar matematicamente um texto?" Né? Pode parecer uma maluquice. Não, imagina, eu vou ler um livro, eu como é que eu vou olhar aquele livro, olhando um livro, aquelas palavras todas e pensar num número?
Mas se você quer que o computador entenda, você tem que transformar em número de alguma maneira. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui é pegando um texto que é um monte de palavras e termos organizados e símbolos organizados de alguma forma e extraindo alguma informação numérica deles, tá? Então, essa é uma informação possível. E aí, o que que você faz com isso? Por exemplo, você pode fazer previsão de inflação. Vários artigos aí que eu estou botando só as figurinhas, aqui não vou entrar, obviamente, em detalhes deles. Você pode usar esses dados textuais, por exemplo, para prever a inflação. Eu tenho um trabalho que a gente usa, faz essa contagem de feijão, mas não em notícia, mas em tweets no X, Twitter, né, sobre um dicionário, de palavras num dicionário relacionadas a preços, à inflação. Então, a gente faz essa contagem e vê como é que isso afeta é, inflação futura. Então, você pode fazer isso. Então, você tem um artigo já do Fed, esse aqui é do Fed de São Luís, começando a olhar para texto e imerso em inteligência artificial, também para prever a inflação. Podemos ir para além da inflação e olhar para medidas de aquecimento atual da economia, saber como é que. Bom, pronto, o IBGE ainda não divulgou qual vai ser o PIB do trimestre. Não tem informação do PIB do trimestre corrente. Será que a gente consegue olhar baseado na notícia, né, que está saindo todo dia? Será que a gente consegue dali extrair alguma medida, alguma informação que seja um termômetro de quão aquecida ou não está a economia hoje? Isso tudo também pode ser feito e pode ser feito de forma tão simples quanto ficar contando palavra no texto e criar um índice, né? Quanto ver sobre o que esses textos estão falando hoje, né? E usar isso de alguma forma para ter esse termômetro. Ou pode fazer coisas mais avançadas, que é o que a gente vai ver lá no final, que é botar esses textos num robô desses, nos bots desse do chat GPT e perguntar: e aí, chat GPT, o que que você está achando da economia brasileira? E ver o que que o chat GPT vai falar. Tá? Obviamente, ele não é um ser pensante que está dentro do computador. Ele vai olhar os textos, vai extrair informação, só que ele vai além dessa contagem de feijão que a gente está vendo por enquanto. Ok? Então, é, então, essa é a introdução do que a gente vai fazer hoje. Então, voltando aqui a esse diagrama que a gente viu na aula passada, o que que a gente quer pegar? A gente quer pegar essa maçaroca de texto, tá? Vai transformar esses textos em dados numéricos, vai quantificar isso de alguma forma. Esses dados numéricos que a gente construiu entram em algum modelo, que pode ser modelos simples, então, né, ou modelos super complicados de machine learning, né? E esse modelo vai gerar algum resultado para a tomada de decisão. Tá? A gente hoje vai conversar sobre essa parte aqui. E duas maneiras de olhar para essa primeira parte, de passar dado não estruturado para dado estruturado. Tá? Então, qual é o workflow que a gente tem que fazer primeiro? Primeiro, a gente vai ter que fazer algum tipo de processamento no texto. Tá? A gente não pode simplesmente, imagina, pegar todo um conjunto de documentos, né? Pegar, por exemplo, é, toda a obra do Edmar Baixa, né? Tudo que ele já escreveu até hoje, inteirinho, na íntegra, botar dentro do computador e dizer assim, ó, computador, se vira. Eu quero que você consiga sair gerando texto do Edmar, ou me diga sobre o que o Edmar escreveu, ou me dê uma previsão do que vai ser o próximo documento que o Edmar vai produzir. Se a gente fizer isso de cara, por melhor que seja o nosso poder computacional, a máquina o motor explode, né, não? Então tem que ter algum tipo de pré-processamento do dado, né?
para entregar para a máquina basicamente o que que é relevante do que não é, tá? Então a gente vai é, ter uma parte de pré-processamento, tá? Onde a gente vai produzir certos números e aí joga esses números num determinado modelo que vai produzir algum resultado e a gente toma então decisão sobre esse resultado do modelo. Então pode ser uma previsão, pode ser uma mensuração de um efeito causal, enfim. Aí vai variar da aplicação de interesse, tá? É, como é que esses dados são coletados? Isso é uma coisa que a gente não vai falar nesse curso, né? Mas como é que o dado chega na nossa mão? Bem, os web scrapers, né? Você vai direto na internet e você bota um robô que baixa os dados, né? Então você pega direto, né? Por exemplo, o conteúdo do New York Times como um arquivo de texto, né? Um arquivo TXT, né? É, Você pode ter formatos não editáveis, como um PDF, e ter que analisar PDF. Pode ser um formato editável, como um doc ou um ponto .txt. Existem as APIs, que são ferramentas disponíveis na internet, muitas vezes pela própria fonte de dado primário, que permite ao usuário conectar o sistema, né, ao repositório, à fonte dos dados e obter dados em larga escala, tá? Então, a gente consegue fazer isso muitas vezes diretamente com o provedor de dados ou com outros parceiros. Então, hoje é muito simples. Se você quer pegar notícias de jornal da internet, já existem produtos prontos que você compra um software que vai fazer isso, que vai se conectar por exemplo, ao Wall Street Journal e baixar as notícias do Wall Street Journal. É óbvio que tem uma guerra aí de copyright envolvida nessa história, que é uma batalha por si só. Eu não vou entrar aqui, tá? Em detalhes, né? Mas aí temos também OCR, que é você ler um documento em PDF, por exemplo, que tem figura e tem texto, e conseguir separar o que é figura de texto. Tem a própria extração manual, tá? Então, existem muitas formas de você pegar o dado. Eu estou supondo que isso para a gente está feito, tá? A gente já. Alguém entregou para a gente uma base de dados de texto, tá? Pronta para nossa análise. Eu não vou aqui discutir como é que a gente vai pegar esses dados da fonte primária, tá? Isso quem tiver interesse de discutir mais, pode me mandar uma mensagem no privado e a gente conversa sobre isso, mas aqui a gente não tem tempo hábil para falar disso, tá? É, então, o que que vai ser o nosso dado? O nosso dado vai ser uma coleção de documentos. Cada documento vai ter termos. Estou chamando o número de documentos de D maiúsculo, o número de termos em cada documento de N, tá? Geral, assim. Vamos, por simplicidade, supor que o número de termos em cada documento é o mesmo, tá? Só para simplificar a nossa vida, tá? E cada termo, na verdade, é uma realização de um vocabulário de P termos, né? Então, você pensar o seguinte, olha, dado que eu tenho um vocabulário, língua inglesa, língua portuguesa, né? Existem tantos termos nesse idioma, nesse meu vocabulário. Qual é a combinação possível de palavras que eu posso ter para formar um texto? Quantos textos podem ser produzidos, né? Fazendo sentido ou não, mas como é que eu posso organizar esse vocabulário? Se eu quiser organizar textos com um determinado número de palavras. É P, esse número, elevado a N, né? Então, se você pensar que um tweet tem 280 palavras, né? É, e o vocabulário de alguém fluente em inglês é 10.000 palavras, a gente está falando de 280 elevado a 10.000, tá? Então, só para dizer o seguinte, olha,
é um objeto, assim, o texto, o que que aquele texto está representando, da onde ele está vindo, quais são as possibilidades que você. Então, assim, o Edmar, quando acorda e vai resolver escrever um artigo, se ele pensa assim, quais são as palavras que ele tem na cabeça, qual é o vocabulário dele? É um negócio gigantesco. Então, assim, se a gente pensar quantos textos poderiam ter sido gerados, né? É um volume que inicialmente é intratável, né? Então, o que que a gente tem que fazer de alguma forma, mesmo com o poder computacional que a gente tem hoje, tá? A gente tem que tentar reduzir esse número de possibilidades um pouco. O que que eu quero reduzir? Por que que eu quero dizer com isso? Tem palavras no vocabulário que são informativas, que vão me dar, são informativas sobre o que aquele documento está falando. Então, imagina que eu quero só discutir o que que o documento está dizendo. Olha, esse é um documento sobre economia, esse é um documento sobre política, esse é um documento sobre saúde. Qual é o tópico desse documento? Ou eu quero dizer o seguinte: se é um documento, dado que esse documento é sobre economia, ele é um documento positivo ou ele é um documento negativo? Ele é otimista ou ele é pessimista? Né? Então, se eu quero só fazer essa análise, eu não estou querendo gerar um novo documento inteirinho, eu não quero gerar, né, uma máquina para gerar de novo a obra do Shakespeare, mas eu estou querendo saber o seguinte, dada essa notícia, sobre qual é o tópico dessa notícia, e ela é uma notícia otimista ou ela é uma notícia pessimista, tá? Eu não preciso de todo o vocabulário, né? Tem palavras, tem símbolos nesse texto que não vão ser relevantes, tá? Tem outros que vão. Então eu vou jogar fora o que eu tenho certeza que não vai me ajudar em nada a achar qual é o tópico desse documento ou qual é o sentimento desse documento, e eu vou reter, tá, só o que pode trazer informação para a gente. Tá? Então a gente tem que fazer essa filtragem primeiro. Tá? Eu dizer, mas Marcelo, por que que você está explicando isso tudo para a gente? Por que que não poderia. Por que que eu preciso saber? Como usuário, eu preciso saber isso. Porque tem uma certa arbitrariedade nesse procedimento de limpeza que eu vou falar já já para vocês. Tá? E dependendo como as escolhas que são feitas, que a gente tem que fazer escolhas na hora que a gente vai produzir algum resultado, né? É, isso pode ter uma influência no produto final. Então, deixa eu, só para dar um exemplo de coisas que a gente já viu. Vamos voltar lá ao índice de incerteza de política econômica. Como é que eles reduzem a dimensionalidade? Naquele índice, eles não estão contando a frequência de todas as palavras que apareceram em todas as notícias daqueles 10 periódicos que eu falei para vocês. Eles vão olhar para um grupo de palavras que eles, pesquisadores, selecionaram. Então, vão imaginar o seguinte: olha, que eles contaram toda vez que apareceu economia e apareceu incerteza. Eles reduziram muito, eles reduziram o vocabulário de 10.000 para duas palavras. Eles só vão fazer a contagem de frequência dessas duas palavras. Você diz, mas espera aí, só essas duas palavras vão me dar esse indicativo de incerteza de política econômica? Não precisa ter mais palavra? Você diz, não, então tá, então vamos botar política também. Mas pode parecer, pode contar política e se não tiver economia junto, pode estar falando de ciclo eleitoral, pode estar falando de incerteza, por exemplo, em outras dimensões que envolvam política que não a implicação de ciclo econômico em política econômica, ciclo eleitoral em política econômica. Então vamos botar a palavra política econômica junto, né? Então, o que a gente chama de 2 gramas, né? Você tem duas palavras que aparecem. Então você vê o seguinte, dependendo, são escolhas do usuário, onde você está construindo o índice, de qual dicionário você vai usar. Então, se você tem uma pessoa que constrói o índice com dicionário A
você tem um outro grupo de pessoas que constrói o índice com o dicionário B, quais palavras, qual é o feijãozinho de interesse que você está contando, tá? Um conta, não, vou contar todos os feijões. Outro vou contar, não, só vou contar feijão vermelho, ou só feijão preto ou feijão branco. Dependendo de qual feijão que você conta, o resultado final pode ser diferente, tá? Então, temos que ter isso em mente também, que o pré-processamento do texto é uma escolha do usuário e que pode afetar o resultado final, mas ela é essencial porque a gente precisa reduzir um pouco a dimensionalidade, o tamanho, desse universo de dados que a gente está olhando, ok? Então, a gente precisa fazer essa limpeza de dados, tá? Que é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Então, a agenda a gente vai falar um pouquinho de pré-processamento, depois eu vou falar de modelos de tópico, e dentro de modelos de tópico eu vou falar sobre uma técnica que tem esse nome feio, né? Mas é menos assustador do que parece, que é a alocação latente de Dirichlet. É, eu vou mostrar para vocês o que que isso significa, tá? Eu acho que aqui é um bom momento para a gente dar uma pequena pausa e eu perguntar se alguém tem algum comentário, alguém tem alguma dúvida. Se alguém tiver algum comentário ou dúvida, por favor, levantar a mão. Senão, a gente continua aqui. O Edmar, você tem e o Lucas também tem. A minha é rápida. A escolha do qual feijão eu pego. Primeiro, eu imagino que na origem é intuição, né? Uhum, Mas deve ter um processo pelo qual, progressivamente, você aprende quais palavras você tem que perfeito, começar a trabalhar. perfeito, perfeito. Então, tem duas coisas. A gente está aqui, a gente está falando, né, de um passado remoto. 10 anos atrás, nessa literatura, é um passado remoto, né? É onde tudo começou. Hoje em dia, muito pouca gente vai fazer esse tipo que a gente chama de análise de dicionário, tá? Você vai ter, tem método muito mais robusto. Você vai olhar para o conjunto total de palavras, né? É, ou pelo menos um conjunto muito expandido. Então, isso aqui é como a coisa começou, que nessa fase de limpeza seria o que é mais drástico, né? Você cair do vocabulário de 10.000 palavras para um vocabulário de meia dúzia, né? Então, existe todo um gradiente no meio do caminho, tá? É, então, concordo plenamente com você. Tem coisas muito mais avançadas. A gente está ali nos primórdios dessa análise, tá? Lucas, Opa, boa noite, Marcelo. boa noite. Eu gostaria de perguntar sobre o dicionário, né, que você falou sobre essa busca de palavras que vai acontecer dentro desses textos. Isso, no caso, é algo arbitrário para cada tipo de análise ou isso faz parte de outro tipo de análise, já que você citou sobre a questão dos ciclos econômicos? Então, essas palavras escolhidas também são importantes para análise. Como é que elas são classificadas? Existe algum tipo de análise prévia a isso? Prévia a esse processo ainda de análise de processo da análise do texto? Nessa aplicação do IPU, foi totalmente arbitrária, uma escolha dos pesquisadores, tá? Por exemplo, tem outras formas de fazer isso, menos arbitrárias. Então, eu tenho um trabalho sobre, desse trabalho que eu mencionei, do uso de Twitter para inflação. A gente pega todo um conjunto de palavras e usa uma técnica estatística para ver quais são as palavras mais relacionadas, dentro do vocabulário completo, mais relacionadas com inflação, tá? Tem um outro trabalho do Alan Moreira e do Assef Manella sobre o News Implied VIX, que é a medida de risco financeiro associado a notícias, que eles fazem a mesma coisa para ver qual o componente do VIX, que é uma medida de incerteza, de volatilidade do mercado financeiro. Eles vêm dentro de todas as palavras que apareceram nas primeiras páginas do Wall Street Journal, aquelas que explicam mais a variabilidade do VIX.
e usa uma ferramenta estatística, né, de nova geração, de machine learning, para o dado te contar qual é a palavra relevante, tá? É, tem outras técnicas que você não vai usar método de dicionário, tá? Você não vai usar dicionário. Então, quando eu vou falar de tópicos aqui, eu vou apresentar para os tópicos o meu vocabulário quase que completo. Vou fazer uma limpeza nas palavras, mas você vai ver que é muito mais simples do que ir do vocabulário completo para um dicionário restrito, tá? Então, de certa forma, tem uma arbitrariedade, sim, porque depende da aplicação que você quer. Então, tem várias formas. Não existe a bala de prata, tá? A forma que você depende da aplicação que você quer fazer, tá? Agora, cada vez menos dicionários restritos estão sendo utilizados, a não ser que você tenha uma razão muito forte para isso, tá? Então, um outro exemplo, durante a Covid, a gente queria ter uma medida de mobilidade, de quantas pessoas, da percepção das pessoas sobre o risco de saírem de restrições de mobilidade, né, para voltarem à vida normal. Então, a gente usou notícias também com determinadas palavras relacionadas à pandemia e à Covid. Então, depende da aplicação, tá? O Rafael tem uma pergunta também. Aí vamos parar com o Rafael para a gente poder continuar. Então, Oi, Rafael, você pode professor. falar. Tudo bem? Tudo Então, a bem? minha pergunta era um pouco sobre como a gente poderia usar esse pré-processamento textual para lidar com vieses na linguagem e no texto. Então, trazendo um exemplo, voltando a esse contexto do Baker, Bloom Davis e da incerteza, existe esse debate por parte dos republicanos dos Estados Unidos que, com o tempo, os jornais começaram a ficar mais viesados. Então, sei lá, pensando na administração do Trump, eles poderiam usar mais termos como uncertainty, etc., e a gente pegasse isso nos dados, usando algum desses algoritmos. E isso acabaria gerando algum tipo de viés no nosso dado. Como é que a gente poderia lidar com isso? Se há uma forma de lidar com isso? Acho que essa é uma pergunta super interessante, ela é complexa, tá? Eu acho que tem várias formas. A minha maneira que eu vejo assim que cada vez mais esses métodos dicionários eles estão sendo menos utilizados, tá? Principalmente em contextos onde você é muito pouco seguro de que palavras você tem que utilizar, tá? Então, e você tem hoje até ferramentas, quando a gente for mais para a parte de análise de sentimento, que podem detectar viés, tá? São modelos mais complexos, né? Aqui vocês vão ver que hoje, por enquanto, nessas técnicas que eu vou apresentar, são técnicas, de certa forma, meio burras, tá? Que elas não vão olhar para isso. Vocês vão ver que ela vai tratar, ela trata o texto só como uma maçaroca de palavras onde a ordem não é importante. Então, quando você fala de viés, a ordem que as palavras aparecem podem ser um indicativo, entendeu? Eu posso ter duas frases, dependendo de como eu coloquei as palavras nessa frase, você pode mudar tom, você pode mudar a direção do viés, você pode fazer um monte de coisa. Então, assim, o que a gente está vendo aqui é muito primórdio, tá? É para fazer a ponte com uma coisa mais avançada, e sim, isso é uma preocupação que os modelos mais recentes levam em conta, mas é um problema em aberto, de forma. E a gente pode ir muito além da dado textual, né? A gente pode ir além de todos esses modelos que são treinados, são gulosos em dados, né? Se o dado que você entrega está viciado, seu modelo vai ser viciado. Como é que você trata isso, né? Então, tem vários trabalhos na literatura apontando para esses problemas, né? Para um reconhecimento de face, por exemplo. Tem problemas sérios. Então, a gente poderia ter uma discussão longa aqui. A gente vai voltar a esse assunto lá para frente, tá? Então, deixa eu continuar aqui, tá? Então, como é que a gente vai
fazer esse pré-tratamento, né? Então, a primeira coisa é a seguinte, tem que decidir o que que é a nossa unidade básica, como é que a gente vai dividir o nosso cunho. Tem uma maçaroca de texto. O que que a gente vai tratar individualmente? Se a gente está pensando em jornal, é uma notícia de cada jornal. A gente vai considerar o documento, todas as notícias durante um dia. É a edição do jornal, é a edição de cada um dos jornais que a gente está olhando, né? Então, isso depende muito do que qual é o nosso objetivo. Então, por exemplo, se eu estou contando frequência de palavras, eu vou contar frequência de palavras na mídia, ou, por exemplo, eu posso ter um índice que vai olhar para o Wall Street Journal diferente do New York Times, diferente do Financial Times, por exemplo. Tá? Pegar um journal fora. Tá? Então, você vê o quanto o Financial Times é diferente do New York Times, né? Perspectiva completa, diferente, né? Então, você pode, sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, olha, o que que eu vou olhar, o que que eu vou considerar como a minha unidade de análise, o que que eu vou chamar de um documento, tá? A primeira coisa é pensar, o documento é o livro inteiro ou é um capítulo do livro? Tá? Outro é se a gente vai agregar. Você quer fazer o quê? Você vai agregar tudo. Você tem esse dado ao longo. O tempo é importante, ou seja, você vai agregar tudo que você teve de informação nos últimos 10 anos, ou você vai olhar a cada mês, a cada semana, a cada dia, né? Então, por exemplo, se você está querendo construir um índice de incerteza econômica e você vai botar isso num modelo mensal, é, você agrega mensalmente, mas se você está querendo, olha, eu quero aqui um termômetro, a cada semana me indique para onde está indo a minha economia, né? Está indo para cima, está indo para baixo, está estagnada, né? Olha, você já precisa olhar para esse dado numa frequência mensal. O dado textual, ele é produzido em tempo real, né? Praticamente, você tem um tempo. Você olha, por exemplo, uma fonte de dado textual pode ser o feed da Bloomberg ou da Reuters, né? Isso está aparecendo em tempo real, você está tendo lá a sua tela piscando com notícias novas aparecendo, né? Qual é o que que você vai agregar para dizer assim, ó, esse aqui é o documento? De novo, é uma escolha do usuário e isso vai depender da aplicação que a gente tem em mente, né? E aí, o que que tem no meio do caminho que, antes de a gente pensar em dicionário, se a gente se não quiser pensar em dicionário, como a gente já falou aqui, o Lucas levantou, o Edmar levantou, é arbitrário, depende da aplicação. Mas o que que é meio que assim um consenso de coisas que a gente tem que fazer? Tem aqui uma lista de 5 etapas, tá? De forma geral, que é tokenização, você vai pegar o que que são os tokens? São os elementos, né, os símbolos, né, que estão na sua linguagem, né? As- Isso envolve palavras, né, tem, é, e elementos de pontuação, por exemplo, espaço, né? Então, você tem, aí já vai te dar abertura para fazer algum tipo de limpeza. Bem, se eu não estou interessado em reproduzir plenamente o texto, né? Pontuação vai embora, tira a pontuação, tá? É, letra maiúscula, letra minúscula, em geral não importa, tá? Para esses primeiros métodos, mas você vê, olha só como é que pode ser arbitrário. Porque eles podem dizer assim, olha, letra maiúscula não importa, é minúscula. Você pode, em um momento, dizer assim, realmente, não importa. Mas se você quer fazer análise de sentimentos, você está falando se o seu documento é um post em mídia social, né, em rede social, ou uma frase no WhatsApp, letra maiúscula significa meio que você está gritando, que você está querendo chamar atenção. Então, uma palavra toda em letra maiúscula e uma palavra toda em letra minúscula, tem uma diferença em termos de sentimento, tá? Então, se você tira a letra maiúscula, você pode estar perdendo isso. Mas imagina agora que você tem no seu vocabulário a possibilidade de fazer maiúsculo e minúsculo. Você só está aumentando
o número de possibilidades. Então, para o que a gente vai fazer hoje, de novo, por enquanto eu não estou querendo fazer sentimento, né? A gente vai querer fazer coisas muito mais simples. Então, a gente vai limitar tudo à letra minúscula. Então, você remove, você unifica isso. A outra coisa, a gente vai tirar os stop words, né? Então, elementos de ligação, artigos, preposições, remove, porque, em geral, isso não traz informação sobre o conteúdo do texto, tá? A outra parte é o que é o stemming lemmatization, que é basicamente reduzir as palavras às suas raízes. Então, running vira run, tá? Isso tem um debate enorme se isso, até que ponto isso deve ser feito, porque na hora que você vai para a raiz da palavra, você pode distorcer muito o contexto é, do documento, tá? É, então, universidade e universo, você pode estar, se você reduz a raiz, você pode perder contexto, tá? Mas é uma coisa que é muito feita, tá? Em análise textual, que você pega o texto e você é, faz esse pré-processamento, que você vai reduzindo o quê? O número de tokens, o número de elementos de linguagem que você vai entregar para o computador, por exemplo, na hora de fazer as contatas. O tamanho do seu vocabulário está reduzindo, tá? E por fim, é, você quer remover palavras que são muito comuns ou palavras que são extremamente raras, né? Porque elas não vão trazer nenhuma informação. Então, por exemplo, se você está olhando só notícias sobre, por exemplo, pega todas as notícias do valor econômico é, que estejam falando sobre economia brasileira, tá? A palavra Brasil pode não ter relevância nenhuma, porque não vai estar trazendo nada de novo. Contar quantas vezes apareceu o Brasil, por exemplo, você já sabe que as suas notícias são sobre o Brasil, né, você já filtrou isso, então o Brasil pode não trazer nenhuma informação, então você tira é, a palavra Brasil, tá? Então, isso é uma das coisas que pode ser feitas. De novo, tudo isso é arbitrário. Que significa uma palavra frequente? Aquela que apareceu menos de 0,1% em todos os meus documentos? Ou 2%? Onde é que você bota a barra? Tá? É, num... Então, tem uma série de arbitrariedades na hora que a gente vai botar coletar esses dados e pegar e gerar. A gente está, veja bem, está nessa fase de pegar o dado não estruturado, pegar o texto, pegar um monte de palavras e transformar isso numa planilha Excel, tá? Então a gente tem que tomar certos cuidados aí e entender aonde está a arbitrariedade. É fundamental que a gente faça isso? Não, não é fundamental. O que que pode acontecer é que o seu universo, a dimensão, se você não fizer esse tipo de análise, pode ser que, dependendo do que vai ser o seu objetivo final, você pode ter uma dimensão muito grande, tá? Do seu problema e se tornar intratável. Tá? Então, eu vou mostrar, por exemplo, já já vou falar de um exemplo para vocês, tá? De aonde é que isso poderia ser importante, tá? Então, só para vocês terem uma ideia disso na prática, então imagina que a gente tem o seguinte texto: good night, parting is such a sweet sorrow, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai remover a pontuação, a gente vai remover os stop words, a gente vai pegar a raiz das palavras. Qual é o resultado? O que que apareceu? Como é que ficou o texto no final? Ficou good night, parting virou part, sweet fica sweet, sorrow fica sorrow. Então ele modificou, então ele tirou todas as pontuações, as letras maiúsculas todas viraram letras minúsculas, né? É,
o verbo saiu, sumiu, foi eliminado, é um stop word, such stop word, né? E porém foi reduzido para port. Então, isso daqui virou a base de dados textual. Então, antes a gente tinha uma frase, como essa aqui em cima, que ficou depois do pré-processamento foi essa sequência de palavras, tá? Que, com o que a gente vai fazer agora, né? A sequência é totalmente irrelevante, tá? Porque de novo, por enquanto eu não estou querendo gerar novo texto, tá? Não estou querendo reproduzir o texto. Eu estou querendo tentar extrair alguma informação desse texto, por exemplo, sobre o que esse texto está me falando, sobre qual é o significado, qual o tópico que esse elemento textual está se referindo. Tá? Então, eu quero extrair informação daí. Só um parênteses, tem uma pergunta que apareceu aqui do João, se esse nível de agregação está relacionado com o conceito de token usado nos LLM. Token exatamente é o elemento de linguagem. É a palavra ou a raiz da palavra. Então, aqui, por exemplo, quem são os tokens? É o Good Night, Part, Sweet Sorrow. Tá? Então, a diferencial de eficiência do DeepSeek deve haver com agregar informações de um nível diferente? Não necessariamente, tem toda a parte do algoritmo também, tem toda a parte do modelo que eles vão usar. Só que essa parte de modelo generativo é outra história, são coisas muito mais avançadas do que a gente está fazendo aqui, tá? Então, por enquanto, a gente está num mundo muito simplório, muito simples mesmo, assim. É. O computador aqui é semi-analfabeto, tá? A gente vai chegar num computador com doutorado, mas por enquanto ele está aqui bem, bem devagar, tá? Ah, ah, tem uma pergunta aqui da Sônia. Deixa eu aqui liberar o microfone dela. Pode falar. Deve ter levantado a mão por engano, tá? Ok, então vamos voltar, tá? Então, depois que a gente faz a limpeza, o que que a gente pode fazer? Agora eu posso contar a palavra. Eu posso contar todas as palavras do meu vocabulário que sobraram. Então, isso chama a cesta de palavras ou bag of words. Então, o que que eu olho? Olha só, eu vim aqui. Isso aqui é o meu. Imagina que isso aqui é todo o meu texto, tá? Então, quantas palavras únicas eu tenho aqui? Eu tenho uma, good, night, duas, part, três, sweet, quatro, sorrow, cinco, né? Então, esse é o número de tokens que eu tenho, o número de elementos que eu tenho, o número de palavras é, nesse meu documento. Agora eu posso querer contar quantas vezes as palavras apareceram. Então, good apareceu duas vezes, night apareceu duas vezes e as outras todas apareceram uma vez somente. Tá? Então, é isso que a gente faz. E quando a gente olha para todo o universo de palavras que sobraram depois da limpeza, isso é o bag of words. Tá? Então, eu não estou fazendo mais nenhuma outra redução de dimensionalidade. Além de ter removido pontuação, os stop words e fazer algum tipo de stemming lemmatization. Tá? Então, meu universo ainda é muito grande. Tá? Eu posso ficar com esse bag of words, que é o que hoje em dia a gente faz, ou se você tiver alguma razão muito específica, você não quero olhar para todas as palavras, estou interessado aqui puramente em economia e não só economia, estou querendo saber taxa de juros. Então eu vou reduzir muito meu dicionário, porque ter uma palavra sobre palavras relacionadas a férias, sei lá, praia, pode não, talvez não ser diretamente relacionado. Você vai reduzir isso. Eu só vou olhar para as notícias econômicas e vou pegar algumas palavras ali que o meu conhecimento especialista diz que tem a ver com taxa de juros. Então, assim.
É. Ainda assim, podemos ficar aqui horas debatendo quais palavras olhar, tá? Então, eu hoje prefiro olhar para o Bag of Words, não fazer dicionário. Olha para todas as palavras e vamos refinar no modelo matemático que a gente vai construir para tratar essas palavras todas, tá? Então, essa é a ideia, tá? E E aí a gente vai decidir se vai agregar, não vai agregar, de novo, depende de qual é o nosso objetivo aqui, tá? Então, uma vez que agrega, a gente conta. Então, eu vou aqui contar feijão. Então, no final, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma tabela, né, uma planilha Excel, que a gente chama de matriz, né, onde essa minha planilha Excel vai ter D linhas, onde cada linha é um documento diferente. Cada coluna da planilha Excel é uma palavra diferente, uma palavra sobrevivente à minha limpeza, tá? Então é o tamanho do meu vocabulário. E cada entrada, cada célula do meu Excel é quantas vezes aquela palavra apareceu naquele documento, tá? Pronto, acabei de transformar dado textual num dado numérico. Então, essa é a forma mais fácil da gente fazer. Então, a gente pode fazer isso, que a gente diz, num dado seccional, onde cada entrada cada linha é um documento, cada coluna é uma palavra, né? Agora, a gente pode agregar esses documentos por algum instante de tempo. Então, eu vou pegar, se cada documento é uma notícia de jornal, eu posso agregar as contagens de todos os jornais de um determinado dia. Então, cada linha vai ser um dia. Cada coluna da minha planilha Excel vai ser uma palavra e eu vou contar quantas vezes a palavra economia apareceu nas notícias de todos os jornais que eu estou olhando no dia de hoje. E eu vou acompanhando isso. E isso é a base, tá? É, de como transformar um dado textual num dado numérico. É isso que está entrando no chat GPT hoje da OpenAI ou BERT? Não, tá? Eles estão fazendo coisas mais refinadas do que isso. Mas para a gente entender o que eles estão fazendo, a gente tem que saber como tudo começou e o que que a gente está extraindo disso. Então, o que a gente está extraindo aqui é uma das formas de transformar texto em número é fazer a contagem, né? Entender é, com que frequência as palavras aparecem no documento. Então, ela pode ser, como eu falei, por documento, os documentos podem estar agregados por instante de tempo, tá? Vocês todos vão ter disponíveis esses slides na página da Casa das Garças, então vocês podem depois ir esses slides que já têm mais elementos matemáticos. Se vocês não estiverem acompanhando linha por linha aqui, eu só quero que vocês entendam a forma geral. Depois vocês podem ir e olhar no detalhe, mas a ideia é essa: eu peguei texto e transformei numa planilha Excel, onde o que é importante, a coluna dessa planilha Excel é sempre as palavras, e as linhas podem ser cada documento individual, ou pode ser a agregação, né, de um subconjunto de documentos por um determinado instante de tempo, e isso eu estou medindo em determinadas frequências. Então, pode ser dia, mês, ano, semestre, semana, né? Uma escolha nossa, dependendo do que a gente vai querer fazer com esses dados. E aí a gente pode olhar para a palavra individual, ou se eu quiser. Só que eu estou contando feijão de palavra individual, eu estou supondo que as palavras são completamente aleatórias, mas tem palavras que podem aparecer juntas. Então, eu quero olhar para banco central, né? Se eu ficar tratando banco e central separado, podem ser perder. Então, eu quero olhar banco central, quero olhar política econômica. Então, eu quero deixar as coisas juntas, tá? Então a gente pode tratar também, aumentar aí na direção de aumentar o vocabulário para os N gramas. Então, um grama é uma palavra individual. 2 gramas é contar quantas vezes duas palavras apareceram juntas. A gente pode fazer 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas, pode ir, céu é o limite.
Em geral, em análise textual, a gente vai até três, tá? Então, a gente olha também, conta quantas vezes grupos de até três palavras apareceram juntas, né? E aí a gente faz essa contagem, isso no Bag of Words, ou então eu estou olhando para todas as palavras que apareceram naquela coleção de documentos que eu tenho. Agora, se eu acho que isso está muito grande, esse universo é muita palavra, tem muita palavra não informativa, que eu não estou interessado, você pode sempre reduzir o número, o tamanho do seu dicionário original por meio do vocabulário original por meio de dicionários. E aí a gente vai contar palavras dentro de um dicionário específico, tá? É, então, esse é os primórdios, é o que está por detrás do índice de incerteza de política econômica do Baker, Blum and Davis, é o que está por detrás do News-Based VIX, né? Tem uma série de índices por aí que são baseados nesse tipo de técnica, que é só contar palavras. Então, isso está muito distante do da OpenAI com ChatGPT que hoje, no intervalo de 10 anos. Tá? Então, nesses 10 anos, tudo tem uma revolução. Aqui é como tudo começou, o primórdio que a gente tinha lá no, no- na entrando na segunda década dos anos 2000, com o que a gente tem hoje. Tá? Então, eu estou dando aqui a raiz das coisas, de tudo. Ok? Então, acho que agora tem mais um momento que eu posso dar uma parada aqui. Já vi que tem mais pergunta aqui. É, é, uma pergunta do Rafael sobre se estiver trabalhando com N-gramas, se ele no final do dia vai estar combinando N palavras, ou tem algum critério. Não, o critério não é nenhum. Você olha para todas as combinações, todas as palavras que apareceram juntas no seu documento e você conta quantas vezes esses N-gramas apareceram. Então, assim, aumenta muito o tamanho do vocabulário. Só para vocês terem uma ideia, esse paper que eu mencionei, do Alan Moreira, e do Acef Manella, eles olham, acho que 2 ou 3 gramas, né? Então, o tamanho do universo de elementos de texto que eles têm, né, é quase de 1 milhão, de elementos de texto que eles têm no modelo dele, que eles vão usar para ver dessas 1 milhão de possibilidades, quais as que tiveram maior impacto, né? Em explicar incerteza no mercado financeiro, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, é essa dimensão que a gente está falando, tá? O Arnildo tem uma pergunta, deixa eu liberar aqui para ele. Marcelo, minha pergunta é bem direta. Como é que você controla, por exemplo, nesse caso de incerteza, do índice de incerteza, como é que você controla o fato de que você tem informação diferente ao longo do tempo? Conjunto de informação diferente ao longo do tempo. Por exemplo, no início dos anos 90, você tem muito menos informação do que você tem hoje, né? O teu conjunto de palavras é maior. Eu pergunto isso porque quando você olha, por exemplo, o índice de incerteza do Brasil, ele tem uma tendência, ele mostra que a incerteza hoje é muito maior do que era nos anos 90, por exemplo, né? Assim, é uma questão, eu diria que é meio difícil de você afirmar que a incerteza hoje é muito maior do que era nos anos 90. Uma suspeita minha aqui é que poderia ser causado porque hoje você tem um conjunto de informação muito maior do que tinha no passado. Pode ser isso, ou se não é isso, como é que você trata esse tipo de problema? Não, essa é uma excelente pergunta, Arnildo. Tem 2 pontos aqui. Um pode ser que você esteja crescendo porque você está contando feijão e você tem mais feijão para contar, porque o número de notícias está aumentando, né? Então você está aumentando, mesmo se você pensar em frequência relativa, você pode ter um crescimento secular
né, do número de notícias. Você tem que controlar para isso. Então, eu posso te falar o que que eu. Eu não sei exatamente agora de cabeça como o Baker, Bloom and Davis controlam, se é que controlam para isso, mas eu posso falar do índice de Twitter que a gente criou para a inflação no Brasil. Né? O número de tweets, né, no X, né, agora é X, cresceu muito no Brasil ao longo dos anos. Então, se você simplesmente faz uma contagem, mesmo e no caso do X é pior, porque eu não sei o número de usuários de X, do X no Brasil, porque isso é uma informação que a gente nunca não tem, ela não é pública, né? Você não consegue controlar por um crescimento natural do número de tweets. O que que a gente fez? A gente pegou uma palavra com pouco significado e que aparece muito em tweets, tá? Então, por exemplo, você pensar em tweets sobre economia, tem o Hey e com Twitter, né? Eu nem sei se isso tem mais, eu não tenho Twitter, então nem sei se continua assim. Mas tinha sempre uma saudação, tá? Então, você conta quantas vezes a saudação aparece, porque o crescimento nessa saudação, ela tá ele vai crescer com o número de usuários, com o número de engajamento. Então a gente normalizou para essa contagem, tentando exatamente evitar esse problema de você observar um crescimento no índice que você está criando só porque você tem mais engajamento, você tem mais pessoas usando aquela mídia, ou tem mais notícia, tá? É, Quando a gente trabalha com dado textual, assim, talvez não dê tempo de falar hoje, eu falo no próximo encontro, né, no que a gente fez para Notícias no Brasil, a gente normalizou pela quantidade de notícias, né, disponíveis, né? Se você não faz isso, realmente você pode viesar completamente o seu resultado. Né? Então, vamos entrar aqui em modelos de tópicos, tá? Então, o que que é um modelo de tópico? Eu quero pegar um monte de texto e descobrir sobre o que que esses textos estão falando, tá? Então, eu posso ter uma coleção de documentos, uns podem falar de ciência, outros podem falar de política e economia, outros só de economia, ciência e saúde, esportes, né? é, Lazer e saúde, né? Então, a gente como seres humanos, nós como seres humanos, a gente lê um documento e a gente infere, né? Sobre que a gente sabe dizer sobre o que aquele documento está falando. Agora eu quero que um computador automatize esse processo. Então eu quero dar para o computador todas as notícias que apareceram no Valor, Estadão e Folha de São Paulo nos últimos 20 anos, né? E quero perguntar, ao longo dos meses, quais eram os tópicos que estavam sendo falados, quais eram os tópicos mais frequentes que estavam sendo discutidos na mídia, né? E ver como é que isso evolui, por exemplo, ao longo do tempo, né? A gente pode fazer isso na mão, né? Vamos ler Então, todas as notícias, né? É, Ao longo dos anos de todos os jornais e vamos sair classificando tópico. É inviável fazer isso. A gente quer fazer isso em larga escala, a gente quer que o computador faça isso, né? Qual é a maneira de fazer? É esse nome feio aqui, LDA, Latent Dirichlet Allocation, ok? Que é um modelo muito simples de como o texto é gerado, tá? Não é um modelo que você vai usar para gerar texto, mas ele vai funcionar muito bem para dizer qual é o tópico de um determinado texto, ok? Então, qual é a ideia? Quem quiser assistir um vídeo no YouTube muito bom sobre isso, que eu me baseei aqui, tenho a fonte aqui embaixo, né? Recomendado, ele vai muito mais a fundo do que eu vou falar aqui, porque ele tem muito mais tempo. Eu vou pegar aqui só a ideia geral, tá? Imagina que eu criei uma máquina, tá? Que é uma máquina de gerar texto. Quando eu apertar esse botão aqui em cima, tá? Dado alguns ajustes na máquina, eu tenho aqui alguns ajustes, uma engrenagem vai funcionar e essa máquina vai produzir um texto, tá? Então,
Quero saber, ter uma máquina aqui, eu quero fazer com que essa máquina, né, pudesse ser capaz de reproduzir os textos do Edmar, por exemplo. Tá? Só que vocês vão ver que essa máquina não vai ser lá muito inteligente, mas ela vai ser capaz de entregar para a gente, na hora que eu apresentar para essa máquina um monte de texto, ela vai falar para a gente sobre tópicos desses textos. Tá? Então, vamos imaginar que eu vou representar aqui nesse retângulo, tá? Basicamente, a lógica com que essa máquina vai funcionar, tá? No nível de produzir documentos. Então, eu estou representando documentos, tá? E dentro dessa lógica de documentos, né, de geração de documentos, eu tenho uma outra subengrenagem aqui que vai me dar a lógica de como uma palavra é gerada. Tá? Porque um documento, o que que é um documento? É um conjunto, é uma coletânea de palavras. Então, na hora que eu mandar a máquina gera um documento, eu vou dizer para ela, gera um documento com 10 palavras, com 20 palavras, com 3 palavras. Tá? Então, vai ter uma engrenagem que vai fazer com que as palavras apareçam. Essa engrenagem vai estar dentro desse outro retângulo aqui. Né? Então, eu vou chamar uma palavra específica numa determinada posição do texto. Esse Nzinho aqui embaixo é a posição do texto. W é a palavra em determinada posição. Tá? As palavras são geradas sequencialmente. Então, quando eu decido escrever um texto, quando o Edmar decide escrever um texto, vai dizer, qual vai ser a primeira palavra? Então, eu vou começar com uma historinha, um fairy tale. Vou começar. Era, segunda palavra, uma, terceira palavra, vez, e por aí vai. Né? Então, as palavras são em sequência. Então, a gente está aqui na versão um do meu maquinário aqui para gerar texto. Então, eu vou gerar palavras em sequência nas posições aqui do texto. Posição 1, posição 2, posição 3, até posição N maiúsculo, porque é o número de palavras que eu tenho nesse documento. Tá? N maiúsculo aqui. Muito bem. Eu vou gerar palavras da onde? De um vocabulário. Então, vamos imaginar que o meu vocabulário aqui é muito limitado, eu só sei essas 10 palavras aqui. Pear, bird, planet, burger, sun, e por aí vai, tá? Então, eu vou gerar um texto onde vai ser uma sequência dessas palavras aqui. Obviamente que as palavras podem se repetir, tá? Então, nesse meu caso, meu vocabulário é muito restrito. Num caso geral, ele está falando do vocabulário inteiro da língua, tá? Muito bem, como é que essas palavras vão ser geradas? Ah, muito simples. Eu tenho uma cesta, essas palavras estão todas lá dentro da cesta, tá? E eu vou botar a mão dentro da cesta e eu vou tirar uma palavra aleatória. Tá? Então aqui eu tenho 10 palavras, a probabilidade de eu tirar uma determinada palavra é 1 em 10. Eu só vou lá e pego uma palavra. Tá? Então eu vou fazendo isso com reposição. Então eu tiro uma palavra, olho, boto a palavra no texto, devolvo para a cesta. Vou de novo, qual vai ser a segunda palavra agora? Vou lá, vou pegar de dentro da cesta. Tá? E essa é o meu gerador de texto. Bem, obviamente esse é um gerador muito ruim, né? Não é assim que ninguém pensa em como vai escrever um texto. Mas essa é a versão um. Ou seja, palavras aparecem em sequência com alguma probabilidade, tá? Ou seja, eu estou tirando essas palavras de um cesto. Só que, por enquanto, eu estou dizendo que essas probabilidades são iguais, tá? Vamos melhorar um pouco isso, né? Então, se eu quisesse assim, eu ia falar assim, olha, para cada documento, uma adesão, para cada palavra na posição de 1 a N, eu vou pegar uma palavra, tá? De uma distribuição de probabilidade, que pode ser as probabilidades as mesmas, né? Ou eu posso ter no meu vocabulário uma probabilidade maior de pegar uma palavra do que outra. No linguajar estatístico, isso daqui é uma distribuição multinomial, onde cada palavra tem uma probabilidade de aparecer.
Se vocês fizerem uma ligação com o que eu falei até agora, vocês podem pensar, essa probabilidade é fácil, eu posso ver, eu não estava contando feijão, eu posso ver para cada palavra no meu dicionário, né, no toda dos documentos que eu tenho, em toda a minha base de dados, qual foi a frequência que determinada palavra apareceu. Então eu posso olhar aqui, eu estou dizendo que burger tem a frequência de 10%, mas pode ser que burger tenha aparecido muito mais. Eu vou olhar para as contagens que eu fiz e eu posso adaptar essas probabilidades aqui, né? Então agora eu vou gerar palavras com base nas frequências que eu observei nos meus documentos, tá? E aí eu posso sair gerando texto. Só que isso está muito ruim ainda, né? Então, assim, mas totalmente aleatório, assim, só com base nas contagens, essa é a versão um. Vamos melhorar essa versão. Vamos dizer agora, não, peraí. Quando a gente vai escrever um texto, eu tenho que decidir sobre o que que eu vou escrever, né? Eu quero escrever sobre economia, eu quero escrever sobre política, eu quero escrever sobre saúde, eu quero construir um romance policial, né? Então eu tenho tópicos. Então vamos imaginar que agora eu tenho três tópicos diferentes: T1, T2 e T3. E agora, a frequência que as palavras vão aparecer em cada tópico vão ser diferentes. Então, por exemplo, meu tópico T1 aqui está relacionado a animais. Aí vocês vão ver que as frequências relacionadas a bird, dog, né, são maiores do que as outras palavras. A palavra, o tópico 2, né, está relacionado à alimentação. Então, você vai ver que pera, é, dog, que pode ser hot dog, né? Tem uma burger, né? Burger, a gente pode estar falando de frango, né? Então tem uma frequência maior do que outras palavras. E por fim, você tem um último item aqui que está relacionado à ciência, tecnologia, né? Que tem palavras, sun está com uma palavra, tá com uma frequência maior, planet com uma frequência maior, tá? Então, essas probabilidades podem depender de tópico. Então, agora eu estou introduzindo um elemento novo nesse meu gerador. Eu tenho um tópico, tá? Então agora eu vou dizer o seguinte, olha, vamos imaginar que agora eu vou ter duas coisas. Eu vou pegar um tópico na minha cesta. Eu vou integrar, eu quero que o meu texto, eu vou escolher um tópico e eu vou pensar que essa escolha de tópico está representada por esse círculo aqui, φ. Tá? Φ é o tópico. E agora eu não tenho mais uma cesta de palavras, eu tenho três cestas de palavras. E qual cesta eu vou olhar para tirar as palavras para ir compondo o meu texto em sequência vai depender do tópico que eu escolhi, tá? Que vai ser esse FI. Então, eu agora vou amostrar, vou tirar as palavras de uma cesta específica. Não vai ser mais de qualquer cesta, tá? Então, para cada documento, eu vou definir um tópico. Uma vez definido um tópico, eu vou montar as palavras em sequência que vão vir de forma aleatória a partir de uma distribuição de probabilidade, a partir das frequências com que essas palavras aparecem em cada um dos tópicos. Então, aqui eu tenho três cestas diferentes. Primeira coisa, acordei, levantei, vou escrever um documento. Vou olhar qual cesta eu vou usar. Ah, vou usar essa cesta aqui da ponta. Vou usar o tópico T1. Ótimo. Então, é daqui que a minha máquina vai sair tirando as palavras, tá? Essa é a versão 2, tá? Então, aqui do segundo documento, gerei um documento com 10 palavras, gerou pair, bird, pair, burger, burger, dog, burger, table, pair, chair, tá? Então, esse é uma saída, potencial saída do meu modelo. Então, agora, então é isso, eu tenho aqui nesse caso três cestas diferentes, tá? Bem, mas não tá bom ainda, né? Assim, não é assim que a gente pensa, né? Você vai dizer assim, em geral, um texto é uma combinação de tópicos, né? Você não fala de economia no Brasil e não falar um pouco de política, é, não falar um pouco de economia internacional, né? Tem um documento, na verdade, é um conjunto de tópicos. Se eu escrever um romance policial, dentro desse romance policial pode ter elementos de
de outros gêneros, né? Pode combinar um romance policial com certos elementos de thriller, de terror, né? Então, assim, não tem pode ter um tópico dominante, mas não é um único tópico. Então, você tem probabilidades de diferentes tópicos agora. Então, agora, olha só, temos duas distribuições. Um texto, ele tem, é uma combinação de tópicos e combinação de palavras. Então, o que que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar, em vez de pré-determinar o tópico, eu vou pegar o tópico de uma cesta também. Eu tenho uma cesta de tópicos, então acordei de manhã, botei minha mão dentro da cesta de tópicos, vou pegar o tópico, cada tópico vai ter uma probabilidade diferente, tá? Peguei, vamos pensar que isso aqui está dado por enquanto, tá? Tanto essas probabilidades aqui, quanto essas frequências aqui de cima estão dadas. Então, eu escolho o tópico. Muito bem, então, hoje, esse documento vai ser sobre o tópico T2. Aí, agora, eu vou gerar uma palavra, né? Vou gerar esse vai ser o tópico da palavra, né? Então, eu vou pegar tópico não vai ser o documento todo, vai me gerar uma palavra. Então, a primeira palavra do meu vocabulário vai vir dessa distribuição θ aqui. Então, a primeira palavra vai ser sobre o tópico T2, por exemplo. Ah, então tá. Então, eu vou olhar para essa linha aqui de dados. Ah, a segunda palavra eu vou de novo pegar da minha cesta. Tá? Vou tirar outra palavra, outro tópico da cesta. E eu vou fazendo isso. Então, no final, o meu documento é uma combinação de diferentes tópicos. E, obviamente, se tiver um tópico dominante, como aqui o T1 é dominante, vão ter mais palavras de T1, um pouco menos de T2 e muito menos palavras relacionadas a T3. Tá? Então, agora o meu documento está mais rico, porque ele é uma combinação de tópicos. Tá? Então, a gente não está especificando as palavras direto, mas elas estão vindo condicionadas ao tópico que eu estou amostrando para cada palavra na minha sequência. Então, para cada documento, para cada palavra, eu vou escolher um tópico e a partir desse tópico escolhido, eu vou olhar aqui para essa distribuição entre tópicos e palavras e pegar a palavra com que vai gerar em sequência. Tá? E isso vai me gerar o documento. Tá? Bem, mas isso não tão. Aqui a gente gera o tópico, né? O que vai gerar a palavra, esse primeiro item. Depois a gente gera, uma vez selecionado o tópico, eu vou pegar e vou olhar qual vai ser a próxima palavra, e a gente vai fazendo isso em sequência. Você disse, mas eu estou dando aqui já essas distribuições, né? De tópicos, mas eu não sei, a princípio, quem são esses números, ou quem são esses números aqui. Como é que a gente vai achar isso? Bem, imagina que a gente possa ter um triângulo, tá? E nesse triângulo, a gente tem, né, os três vértices e tem um ponto no triângulo, dentro desse triângulo. Então, esse ponto aqui, né, ele tem coordenadas que vão ser dentro do triângulo. Todas as coordenadas estão entre 0 e 1 e elas somam 1, né? Vamos sempre somar 1, porque elas estão dentro desse triângulo, onde onde os vértices, né, têm essas características, né? O que que eu vou fazer? Então, eu tenho dois pontos aqui. Então, esse é 0,6, 0,25, 0,15. Esse outro é 0,25, 0,15, 0,6, né? Esse outro aqui é 1,00, né? O que que eu vou fazer? Isso aqui é o que a gente chama de um simplex, tá? Eu vou pegar cada vértice desse triângulo aqui, vai ser um tópico, tá? Então, tópico 1, tópico 3, tópico 2. E eu vou botar documentos dentro desse simplex aqui, onde na hora que cada bolinha dessa aqui representar um documento, ele tá representando uma proporção desses tópicos, tá? Se eu conseguir amostrar desse triângulo, tirar bolinhas desse triângulo, é como se eu tivesse, olha, cada bolinha dessa aqui vai me dar uma distribuição multinomial. Então, por exemplo, essa bolinha aqui está dizendo que esse documento é 100% tópico 1.
Essa bolinha aqui está dizendo que esse documento aqui é 0,25 o tópico 1, 15% o tópico 2, 60% o tópico 3. Essa outra bolinha aqui é 60% tópico 1, 25% tópico 2 e 15% tópico 3. Tá? Então eu posso ir misturando essas coisas. O que que eu vou fazer? Eu vou escrever uma distribuição de probabilidade, um modelo matemático, onde eu esteja, de fato, gerando amostras a partir desse triângulo, aqui no caso que a gente tenha três tópicos, né? Então, cada um vai ser um documento. Tá? É. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a distribuição dos meus documentos, né? Meus documentos estão espalhados em cada tópico, né? Você tem um documento aqui que é praticamente o tópico um. Você tem um documento aqui que é uma mistura, basicamente, igualitária de todos os tópicos, e você tem documentos que estão juntos. Você pode dizer que esses documentos estão cobrindo mais ou menos os mesmos tópicos. Tá? Então, isso é a organização dos documentos em termos de tópico. Né? Só que eu posso ter esses documentos concentrados no meio, eu posso ter esses documentos na ponta. Tá? Com isso, a gente pode definir, né, um determinado parâmetro, que é o chamado parâmetro de concentração. Se esse parâmetro estiver entre 0 e 1, a gente está jogando tópico para a ponta. Se esse parâmetro for igual a 1, a gente está jogando os tópicos mais espalhados. Se ele for maior do que 1, a gente está concentrando ele no meio. Tá? O que que é isso? Isso aqui é exatamente essa distribuição de Dirichlet. Na verdade, falar que um jargão estatístico é uma beta multivariada. É uma distribuição que vai gerar números entre 0 e 1. Tá? E ela tem um parâmetro alfa. Se for maior do que 1, vai gerar esses números entre 0 e 1 mais concentrados. Se for igual a 1, vai ser super espalhado. Se for entre 0 e 1, vai ser nas pontas. Então, eu consigo gerar uma máquina que vai gerar as proporções de tópicos em documentos. Tá? Se eu tiver mais do que 3 tópicos, eu tenho esse triângulo em múltiplas dimensões. Aqui eu tenho um simplex, né? Vai ser uma pirâmide. Né? Mais do que 3 dimensões a gente não consegue desenhar aqui. Então, essa é da onde vem o nome Dirichlet. É a distribuição de Dirichlet. Tá? E ela tem essa cara aqui, o gráfico dela está definida num triângulo, no simplex. Então, se o alfa for entre 0 e 1, tá vendo? Ele gera mais dados nos extremos. Se tiver maior do que 1, vai concentrar aqui no meio. Dependendo dos valores, você vai botando a localização da onde você quer essa concentração. Então, o que que a gente tem agora? Eu não vou determinar qual é a proporção de tópicos. Vai ter uma distribuição vai ter uma outra cesta aqui, onde eu vou tirar dali as proporções. E isso aqui vai ser uma das engrenagens do modelo, tá? Que vai ser a distribuição de tópicos de um documento. E eu vou fazer a mesma coisa para as palavras, tá? Eu vou botar cada palavra, tá? Aqui nos extremos, e eu vou pegar cada tópico, vai agrupar em determinadas palavras. Tá? Então, o que eu estou agrupando são os tópicos em relação às palavras. Então, isso vai ter outro parâmetro de concentração beta. Agora, eu não estou olhando mais para essa tabela, eu vou ter outra engrenagem, eu vou ter outro ajuste aqui da minha máquina, que vai ser exatamente outra distribuição de Dirichlet, que vai dizer o seguinte: olha, quais são as proporções que as palavras aparecem em determinado tópico. Tá? E eu vou determinar quantos tópicos eu tenho. Vou dizer, olha assim, sistema, eu tenho 20 tópicos. O que que vai ser a saída desse maquinário? Eu vou dar para ele, um monte de texto, tá? A obra completa do Edmar Baixa. Vou ficar ajustando esses parâmetros aqui, ou seja, o valor de alfa e o valor de beta,
que vai fazer com que essa máquina gere textos os mais próximos possíveis dos textos do Edmar. Eu não estou interessado nos textos propriamente dito, mas eu estou interessado nesse alfa e nesse beta aqui, na frequência com que cada documento está olhando para cada tópico, e eu quero classificar os tópicos, eu quero saber que palavras estão aparecendo em cada tópico. Então, a gente vai fazer uma engenharia reversa com base nos dados para levantar esses dois itens aqui. Com isso, eu posso dizer, olha só, o tópico um tem uma proporção maior de palavras relacionadas a ciclo político. O tópico 2 tem uma proporção maior de palavras relacionadas à saúde pública. É, e por aí, e por aí vai, tá? Então, essa é a máquina que é uma máquina de gerar texto, ela é uma máquina meio burrinha, está na mesma versão 5 dela, mas ela me dá uma coisa muito importante, que são as distribuições de palavras por tópico e as distribuições de tópico por documento. Então, eu consigo ver quais foram os tópicos que mais apareceram nos documentos, eu consigo ver, interpretar esses tópicos, né? Que esses tópicos estão falando por meio de beta, tá? A gente estourou o tempo agora. Tem mais coisa para falar, eu vou deixar para falar na semana que vem. Vou abrir para uma ou duas perguntas rápidas aqui, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Senão a gente continua, foi meio corrido nesse final, eu vou rever essa parte na próxima semana. Tem uma pergunta aqui, se a distribuição dos tópicos na hora de gerar uma nova palavra pode ser condicional à última palavra gerada. Não nesse modelo. Esse modelo não, as palavras são independentes, tá? Nos modelos de atenção, nos modelos que estão por detrás do chat GPT, a sequência importa, tá? Aqui a sequência não importa, ok? Uma pergunta. Então, só para deixar claro que o importante são essas duas bolinhas em amarelo aqui. É achar, eu dei o dado para a máquina, essa máquina vai me retornar para cada documento que eu apresentei, qual a proporção de cada um dos tópicos, e para cada um dos tópicos ele vai me dizer qual é a proporção de palavras dentro daquele tópico. E aí eu, ser humano, posso dizer esse tópico é saúde, esse tópico é economia, esse tópico é ciência, esse tópico é esportes e por aí vai, tá? O que sai aí no final é inteligível a esse nível. É, você esquece o texto, tá? O texto que vai sair da máquina você joga no lixo, tá? O que Ok. sai daqui, você vai sair uma tabelinha, sai uma tabelinha como essa daqui. Sai uma tabelinha assim para cada tópico das proporções de palavras, tá? Uhum. Automática. E vai sair uma proporção dos tópicos, como essa daqui, essa tabelinha amarela, tá? Só para te dar uma ideia, deixa eu só. A gente vai voltar isso aqui. Isso aqui são dois tópicos que aparecem, a gente pega os dados brasileiros. Isso aqui é um primeiro tópico e a evolução com que a mídia deu de atenção para esse tópico. Esse é o segundo tópico. Então, o primeiro é claramente ciclo eleitoral, eleição. Essas palavras são as palavras que tiveram maior. Quanto maior a palavra aqui, maior é a probabilidade maior a frequência da palavra dentro daquele tópico. E o segundo tópico é basicamente Bolsonaro. Hum. É, então, isso é um resultado de um LDA, por exemplo. Então, assim, eu vou voltar passo a passo nisso na próxima quarta, mas esse é o nosso objetivo. O output do modelo é isso daqui. Isso é o beta, né? É exatamente essa nuvem de palavras. É com que frequência cada palavra aparece dentro de um dos tópicos. Agora, o que o tópico está dizendo é a gente que tem que rotular. É o ser humano, o computador não rotula. Ok? Então, acho que por hoje é isso.